Abram aí a apostila na página 20. O papel do gerente. Isso aqui é um compilado de várias empresas que eu trabalhei e que eu fiz essa mandala aqui, uma mini mandala, sobre o papel do gerente. Por quê? Porque o nosso gerente, vocês sabem, vocês são donos de restaurante, vocês sabem como é o gerente. O cara se distrai. O gerente se distrai. E a gente, como dono do restaurante, a gente está o tempo todo preocupado com o que o gerente está fazendo, que atividade que ele está fazendo. Ele está se dedicando a quê no nosso negócio? Porque se ele não estivesse se dedicando às coisas que são importantes para você, ele está se dedicando a quê? A outras coisas. Ele está se dedicando a bobagens. Eu estou cansado de chegar em restaurante e ver o que o gerente está fazendo. A primeira coisa que eu faço, quando eu vou visitar um restaurante intencionalmente, quando eu vou lá ver o que está acontecendo no restaurante, se eu estou fazendo uma consultoria no restaurante, eu quero saber o que o gerente está fazendo. Eu quero saber qual é o dia a dia do gerente. Me descreva o seu dia a dia. O cara vai me descrever o dia a dia dele, não tem nada a ver com isso daqui. O cara não tem nenhuma ideia disso daqui. Ele não vai falar isso daqui para vocês, que o papel dele é esse. E esse é o papel do gerente. Ele lidar com pessoas, ele se preocupar com vendas, com resultado, com ativos, com produto e com serviço. Esse é o papel do cara, é isso que ele tem que estar dedicado. Mas se você olhar intencionalmente para o seu gerente, você vai ver que ele não está, mais da metade do tempo dele, ele não está dedicado a isso. E quando ele está dedicado a isso, ele não está dedicado a isso com agenda. Isso não está na agenda dele, isso não está no planejamento da semana dele. O gerente muitas vezes não tem nenhuma agenda, o que é um erro mais grave ainda. Ele não tem uma agenda, porque você fala assim, pô, mas o gerente vai ter uma agenda, um Google Agenda, que ele vai abrir no meio do restaurante e fala, deixa eu ver o que eu tenho que fazer às 3 horas da tarde. Sim, é exatamente isso que eu estou falando. Por quê? Porque se o cara não faz isso, se o cara não coloca isso na agenda dele, se ele não coloca cada uma dessas atividades na segunda, na terça, na quarta, eu mostro para vocês no caderninho, vou mostrar para vocês aqui, o que acontece se ele não faz. A gente já falou, você quer que aconteça alguma coisa na sua vida, você coloca na sua agenda. Eu queria que acontecesse essa imersão, o que eu fiz, já contei para vocês, coloquei na agenda. Lá em janeiro, falou dia 15, 16 e 17, a gente vai fazer a nossa imersão. A galera falou, jura, por que 15, 16 e 17? Porque eu decidi que vai ser nesse dia. E pronto. Está decidido. E aí está na minha agenda. Assim como tem que estar na agenda do seu gerente. Os dias que ele vai cuidar dessas coisas. Tá? Então, se você virar uma página, se você pegar mais uma página, aí você vai ver. Ó, eu não quero falar sobre todas as coisas que um gerente tem que fazer no nosso negócio, mas eu quero ressaltar algumas coisas. Então, se você virar a primeira página, a página 21, você vai ver, tem um monte de coisas, tá? Eu coloquei um monte de coisas. E, pessoal, isso são coisas que eu fui colocando na minha cabeça. Provavelmente você deve ter outras coisas que você que você não vai encontrar aqui. Eu não projetei isso daqui porque senão fica um monte de coisa, mas eu quero ver com vocês as coisas mais importantes. Então, o que o gerente faz aqui? O primeiro ponto que eu ressaltei aqui, ele faz as pessoas evoluírem profissionalmente. Tá? O gerente, um dos principais papéis, uma das principais funções do gerente é ele fazer com que as pessoas evoluam. O cara tem que olhar para todo mundo da operação e saber o que falta para você evoluir, o que falta para você evoluir, o que falta para você evoluir. E ele tem que ter isso mapeado. Porque se ele tiver isso mapeado, ele vai começar a planejar os treinamentos, ele vai começar a perceber quem que tem falhas em qual dos processos, e aí ele começa a mapear as principais necessidades de treinamento. É ele olhar para cada um dos funcionários e falar, cara, beleza, se todo mundo aqui é bom em tirar comando, não é esse o treinamento que eu preciso. Mas se todo mundo não é bom, ou se a maior parte não é bom em recepcionar o cliente, em levar o prato, em conferir o prato na boqueta na hora que o prato está saindo para o salão. Cara, isso é fazer as pessoas evoluírem. Isso é mapear aonde que cada funcionário que ele tem sob o comando dele, precisa evoluir.
ele certifica que as pessoas saibam como está a sua performance. A gente viu no processo de pessoas, avaliação. Então o gerente, ele tem que marcar aquela reunião, não é você que tem que marcar. É o gerente que tem que marcar aquela reunião do People Analyzer, a cada 6 meses com o cara, e ter uma reunião 1 a 1 com ele. Então ele vai fazer o quê? Uma avaliação, pegar um feedback de cada um dos funcionários, dar um feedback para cada um dos funcionários, e pegar um feedback dele de cada um dos funcionários, porque lembra que a avaliação não é só uma coisa não é uma coisa de uma mão, não é uma mão única. A avaliação, você também quer ser avaliada, você quer ser um bom gerente, você quer pedir um feedback do seu funcionário para saber como é que está a sua performance. Contrata funcionários competentes. Ele testa a sua competência. Não existe, a gente viu já no processo de contratação, a gente falou sobre o nosso funil de contratação, mas eu não falei de uma coisa, do teste. Cara, você não contrate nenhuma pessoa para trabalhar com você sem fazer um teste. Isso a gente erra e o nosso gerente erra também. Contratar sem testar. Putz, o cara precisa escrever direito? Precisa, o garçom precisa saber escrever. Precisa ter uma letra legível? Precisa. Ele precisa saber escrever? Precisa. Então testa. O cara do estoque precisa ter um conhecimento mínimo de planilha? Precisa. Então testa. Joga um teste para cada uma das pessoas. Qual a habilidade que o cozinheiro tem que ter? Tem que ter habilidade com a faca? Testa. A sorte que a gente tem que ter, a sorte que a gente tem nos nossos negócios gastronômicos, é que na maioria das funções que estão nos nossos negócios, as funções dos nossos negócios, é fácil de você testar quando você contrata uma pessoa para fazer um freela. Então a gente tem essa grande sorte nos nossos negócios. É fácil de você testar as pessoas. É mais difícil testar o cara do estoque e falar uma semana de estoque aqui para a gente ver se você vai mandar bem. Beleza, mas na maioria das funções, vocês concordam que é fácil da gente testar as pessoas? Eu imagino que vocês já estejam fazendo isso. Mas lembra que isso é um papel do gerente. E outra coisa que a gente falou, que está escrito aqui também, e que faz parte dos nossos valores, pelo menos faz parte dos meus valores. O gerente é o líder da tropa. Então, se o cara não mantém o entusiasmo, se o cara não é aquele cara entusiasta, e o que é um cara entusiasta? O que é um gerente entusiasta? É aquele gerente que ele é empolgado com a sua missão, ele acredita nos seus valores, ele acredita em você, ele acredita no negócio. Isso é você ter um gerente que é entusiasta. Então, cara, olha para a cara do seu gerente. Ele é um cara entusiasta, ele é um cara empolgado, ele é um cara empolgador, ele é um cara que anima, ele é o general da tropa, ou ele é aquele cara morto? O Garrido falou aqui, o Felipe Aversa falou aqui, a mesma coisa. Ele não falou especificamente do gerente, mas lembra que o gerente é aquele cara que todo mundo olha, porque você não quer que seja você o cara que todo mundo olha. Cara, olha a diferença. Eu não quero aqui no meu negócio, neste negócio aqui, que eu seja o cara que todo mundo olha. Por isso que vocês nunca viram, provavelmente, eu no Instagram fazendo stories aqui, relacionando este negócio à minha pessoa. Vocês não veem isso. Eu não falo sobre esse assunto no meu Instagram. Porque eu não quero relacionar esse negócio à minha pessoa. Porque esse negócio para mim é uma coisa impessoal. Eu já falei para vocês, eu não me dedico a este negócio. Para mim é muito mais importante o Rodrigo, que vocês conheceram ontem, que vocês conheceram ele aqui ontem, ele ser a cara do negócio, ele ser o cara entusiasmado, ele ser o cara empolgado. Eu quero que a galera olhe para ele e fale assim, cara, eu quero ser que nem esse cara. Eu não quero que eles sejam igual a mim. Agora, a minha cultura eu compartilho com todo mundo. Compartilho com o Rodrigo. Então, o seu gerente é você. Ele tem a mesma cultura, tem os mesmos valores que você. Se não tiver, você está perdido. Paulo, por acaso, ou intencionalmente, ele tem um gerentaço, ele vive lá nos Estados Unidos, o Gustavo, mas ele tem o Paulo, que é o gerente dele aqui, que segura todas as buchas, e participa junto com ele da nossa mentoria. Virem uma página, por favor. Página 22. Pessoas, a gente falou muito de pessoas. É a primeira coisa, e eu sempre falo de pessoas como sendo a primeira coisa. Segunda coisa, resultado. Cara, seu gerente é o dono da sua DRE. Não é você, é o seu gerente que é o dono da sua DRE. É ele que vai te apresentar o DRE.
no final do mês. E é ele que tem que reagir. Olha bem, o segundo quadradinho ali. Reage às oportunidades de redução de custo com um senso de urgência. Cara, quando a gente tem... Eu vou repetir, tá? Reage às oportunidades de redução de custo com um senso de urgência. Cara, custo. A gente fala de CMV, né? Você fala, pô, o político é maluco do CMV, né? Só fala de CMV. Porque, cara, custo... E o CMV é o custo que é mais fácil de reduzir, que é o mais óbvio de reduzir. Mas lembra, cara, que você aumentar R$10 na sua venda, vai te dar quanto de dinheiro no bolso? Fala. Quanto por cento desses R$10 vai para o seu bolso? R$10 você aumentou na sua venda. Quanto vai para o seu bolso desses R$10? Quanto? Se você tiver uma margem boa, né? É que no seu caso você tem uma margem boa. Pelo menos na pizzaria. Não, na pizzaria não, né? Que você na pizzaria é onde você me vê alto. Você tem uma margem de 17, de 15. Se a margem for boa, você tem 12. Então, se aumentou R$1 milhão na sua venda, você ganhou, vai. Se você for muito bom, você ganhou lá, botou no bolso R$120 mil. Agora, e se você economiza R$50 mil no seu negócio? Você botou no bolso R$50 mil. Então, a diferença, cara, a gente fica muitas vezes muito focado nisso, né? Aumentar a venda, aumentar a venda, aumentar a venda. Mas, cara, a redução de custo é muito mais importante do que aumentar a venda. Muito mais importante. E óbvio que depois que você resolveu essa questão, você vai tentar aumentar a venda, porque é aí que você vai ganhar escala. É aí que o seu negócio vai crescer. Agora, custo é que nem unha. Galera, anota essa frase. Custo é que nem unha. Toda semana você tem que cortar. E é o seu gerente que vai te gerar essa oportunidade. É o seu gerente que vai mandar você as ideias. É o seu gerente que vai te propor corte de custo. E isso tem que ser parte da descrição de cargo dele. É por isso que está escrito aqui. Tá? Desperdício, lá embaixo a gente fala, mantenha um nível baixo de desperdício. Cara, o que o Thiago Scarabelli falou aqui para a gente? Cara, que mudou a chave do negócio dele. Eu tinha um estoque com um monte de coisa. De repente eu olhava para o meu estoque, estava lotado e eu estava tranquilo. Eu estava na zona de conforto, com o meu estoque lotado. Mas não é para estar lotado. É para estar pouco. É para estar escasso. Porque aquilo ali é seu caixa. E o gerente, qual é o papel do gerente? Cara, desperdício é a maior praga que existe dentro de um restaurante, que é o que não acontece em outras indústrias. Não acontece em outros negócios, mas a possibilidade de desperdício num restaurante é gigantesca. Se o seu gerente abandonar essa função, e se ele não for cobrado por essa função, na avaliação que você faz dele a cada 6 meses, porque o gerente vai passar pelo People Analyzer, pelo analisador de pessoas, a cada 6 meses, exatamente do mesmo jeito que os funcionários dele vão passar por ele a cada 6 meses. E ele vai passar por esse People Analyzer com quem? Com você. Agora pensa, quantos de vocês fizeram uma reunião de avaliação com o seu gerente nos últimos 6 meses? Calma, vocês vão levantar a mão, mas eu quero uma resposta assertiva. Reunião é o seguinte, que você marcou na agenda, dia tal, hora tal, que você sentou você e o cara na frente dele e falou assim, chegou a hora da gente fazer a sua avaliação. Pau! 1 hora de avaliação, back to back, feedback dele com você, de você com ele. Quantos de vocês aqui aconteceu isso nos últimos 6 meses? 5, 6, 10. Então, pessoal, isso aqui é sério. Por quê? Porque é o seu gerente que vai transformar o seu negócio. Enquanto você não tiver, é duro, é chato, é quase tão chato quanto fazer estoque. É quase tão chato quanto contar estoque e você fazer avaliação. Porque é um saco. Eu sou um cara bom de conversar com as pessoas. Cara, mas eu acho um saco quando eu tenho que me reunir com o meu gerente e tenho que cobrar dele, tenho que dar o feedback, tenho que analisar. É pior do que subir num palco. Mas tem que ser feito. É chato.
mas tem que ser feito. Lembra que a gente tem que fazer as coisas que são difíceis? As coisas que são chatas? Essa é uma das coisas que são chatas e que são fundamentais. Porque se ele não tiver o seu feedback, cara, o cara se perde. Como qualquer funcionário, aliás, isso não é exclusividade do gerente, tá? Vendas. Cara, falei, pô, custo é mais importante de vendas, por isso que eu coloquei custo antes de venda, resultado antes de venda. Mas venda é importante, né? Porque o cara está ali para isso. Ele está aí para vender, ele está aí para ajudar o restaurante a vender. E logo no primeiro quadradinho a gente vê, ele faz a análise das receitas, ele compara com períodos passados, ele busca os motivos de discrepância. Ou seja, o seu gerente, vocês vão assistir daqui a pouco o painel vocês vão assistir um painel com a Raquelzinha que está ali, disfarçada, que ela vai falar sobre lucratividade, que é sensacional a palestra dela, e depois eu vou entrar logo na seguida com um painel de indicadores, que vai ser a última etapa da nossa mandala, e vocês vão perceber que o gerente é o cara que está preocupado com os indicadores. Então, quando você está na sua reunião nota 10, que eu mostrei meus indicadores aqui, lembra que uma das etapas da reunião nota 10 é a gente colocar o que eu chamo de scorecard, né, que é o nosso painel de indicadores na frente de todo mundo que está na reunião. Você está colocando para todo mundo na reunião, mas você está olhando para o seu gerente, porque ele é o responsável por aquele número. Ele é o cara que é responsável daquele número, dos indicadores. E aí você está falando das receitas, você compara com o período, o cara está focado nisso. Pô, mas por que essa semana foi pior do que a semana passada? Cara, o que está acontecendo? Vamos analisar. Não, choveu. Meu restaurante é em Salvador. Tem um terraço grande que dá para a orla do mar. Aberto. Choveu a semana inteira. Beleza, está justificado. O cara tem uma explicação. Ele tem que ter explicação para redução de venda. Tá? Outra coisa, cara, essa é fundamental. O gerente, tá aqui, ó. Primeiro da direita, mantém presença ativa no negócio. Olhos de águia. Cara, o gerente tem que fazer no Rádio Rock Café. A gente falava que é fazer o 8. Isso era uma cultura. Bora fazer o 8? Cara, fazer o 8 é o seguinte, é um roteiro que ele tem dentro do restaurante. O restaurante era grande, né? 540 lugares. Mas fazer o 8 significa o seguinte, ele dá a volta. O roteiro que ele faz. Bora fazer o 8, vamos. Pum, 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 pum. Toda hora. Quantas vezes por turno você vai fazer o 8? Cara, você vai fazer 10 vezes por turno, você vai fazer o 8. Pá, pá, pá. Porque isso é manter presença ativa no negócio. Quando a gente falou que o gerente tem que ter uma agenda, você fala assim, mas Politi, você quer que o cara tenha presença ativa no negócio, mas também, por outro lado, você quer que o cara faça o 8 toda vez? Cara, isso chama-se agenda. Você não quer que o cara esteja pensando, focado em pessoas, focado em resultado, focado em vendas, em produto, na hora do pico do seu restaurante, porque não é essa hora que ele tem que fazer isso. Essa hora ele tem que estar presente no seu negócio. Então, se você chega no seu negócio, no seu próprio negócio, na hora do pico, e o gerente não está ali fazendo 8, ele não está ali no salão, alguma coisa está muito errada. Porque esse é o momento que ele tem que estar ali. Esse não é o momento que ele tem que estar pensando nessa mini mandala de 6 pontos aqui. Não é esse momento. Esse momento ele tem que estar fazendo 8. Aqui a gente já falou, busca e recebe feedback de funcionários, clientes e diretoria. Então, um gerente que busca feedback, na avaliação que você vai fazer dele, é sensacional. Para mim são os melhores. É o cara que vem perguntar para você. Não é o cara que espera você fazer o people analyzer com ele. É o cara que vem buscar feedback com você. É o cara que vai buscar feedback do cliente para saber o que está acontecendo na mesa. Qual a pior palavra que o cara pode falar quando ele chega na mesa, o gerente chega numa mesa para ver se está tudo bem? Qual a pior palavra? Quais as 2 piores palavras que ele pode falar? Está tudo bem? Mas é o que todo mundo faz. É o que todo gerente faz. Chega na mesa e pergunta, e aí, está tudo bem? O que o cliente fala? O cliente não quer falar com ninguém. Ele não quer responder o gerente.
ele não quer reclamar daquilo que ele gostaria de reclamar. Por quê? Porque o cara da Disney aqui, o Marcos, cara, o cara não está ali para se estressar. Ele está ali para curtir. Então, se ele tem um problema, ele vai relatar o problema, e o gerente vai discutir qual é o problema, ele vai dar o feedback para o cara. Cara, ele está se estressando, ele não está ali para isso. Então, para ele é muito mais fácil falar assim, está tudo bem. E o gerente fala, porra, NPS 10 aqui na minha galera, porque todo mundo falou que está tudo bem, então todo mundo está amando. 100% de satisfação no salão. Galera, não, não. O cara não tem a menor ideia do que está acontecendo no salão. Então, como que é a melhor maneira dele abordar as mesas? É lógico que depende muito da intimidade, depende do clima, depende de não sei o quê. Mas, cara, eu abordaria muito mais no sentido de, pô, cara, você teve essa experiência aqui conosco, né? Está terminando, você está pagando a conta, tal. Tem alguma coisa que você gostaria de melhorar? Você acha que tem alguma coisa que a gente pode melhorar no nosso negócio? Melhor ainda. Essa foi uma pergunta ruim. Eu acabei de criar aqui, mas foi uma pergunta ruim. Por que essa é uma pergunta ruim? Porque o cara pode responder com um não. Você pode dar a resposta, que nem o tudo bem. Né? O cara pode falar, tem alguma coisa que você possa melhorar no nosso negócio? Você pode falar, não, está tudo bem. Então essa é uma pergunta ruim. Então vamos melhorar essa pergunta. Tudo bem, você está pagando a conta aqui? Porra, que legal. Uma perguntinha, cara, só para você ajudar a gente. De que maneira a gente pode ajudar, de que maneira você pode nos ajudar a melhorar a experiência de um cliente aqui dentro do nosso restaurante? Você pode me responder com sim ou não? Não. Você vai ter que pensar numa resposta. Agora, pessoal, isso eu estou inventando agora, tá? Vocês podem perguntar, só não perguntem, só não fala para o seu gerente para perguntar alguma coisa que o cara possa responder sim ou não, porque ele vai responder não na maioria das vezes e você vai achar que está tudo bem, quando muitas vezes não está tudo bem. Nossa, eu estou com dificuldade de ler aqui essa apostila. Então, eu anotei outras coisas aqui. Ele busca maneira criativa e inovadora de aumentar as receitas, né, do nosso negócio. Tem muitas maneiras de aumentar a receita, de aumentar o ticket médio, de vender uma sobremesa a mais, de vender um café a mais que custa 6, 7, 8 reais. Cara, num ticket de 60, 70, 10% é um café que você vendeu, é 10%. E o gerente que está envolvido nesse assunto do aumento do ticket médio, que ele tem meta de ticket médio, que lá na reunião nota 10 ele tem uma meta de ticket médio para apresentar no scorecard, para apresentar naquele quadrinho de indicadores, ele vai estar preocupado em como aumentar esse ticket médio com uma venda de um café. Isso para não dizer uma sobremesa. Isso para não dizer um drink enquanto ele está esperando. Imagina um drink de 27 pau na fila de espera. Quanto vai aumentar o ticket médio. Agora, quem que está preocupado com isso? É você. Mas não devia ser. Devia ser o seu gerente. Essa aqui é muito boa, né? Ele descobre e reage a lacunas de serviço com senso de urgência. Cara, imediatamente. O cliente teve um problema. Cara, não é para vir para a reunião do dia seguinte, para a reunião pré-turno do dia seguinte. É por isso que o gerente tem que estar olho de águia, é por isso que ele tem que estar ativo no negócio. Isso é senso de urgência. Cara, vou resolver agora. Vamos ali. O cara da Disney, o Marcos. Não sei se, eu não lembro porque teve uma hora que eu saí, que fui no banheiro, na plateia dele, mas eu acho que ele falou esse assunto. Cara, tem alguma coisa errada lá na Disney? Tô aqui um voucher para você voltar no momento que você quiser. Tá aqui a grana que você gastou, eu estou te dando de volta. Por quê? Porque a sua experiência foi ruim. Cara, a experiência ruim o cara vai contar para 200 pessoas. O voucher que ele ganhou, pela experiência ter sido ruim, ele vai contar para 200 pessoas com um sorriso na cara. E vai falar, os caras deram uma mancada, mas olha o que eu ganhei. Olha a reação que os caras tiveram. Isso te custou o quê? Quanto é o seu CMV? 30%? O voucher que você deu custou 50 reais, é um voucher de 50 reais, isso te custou 30% de 50 reais, te custou 15 pau, te custou 15 reais para você ter uma reação dessa do cliente.
ativos, ele trata com devida urgência os reparos em equipamentos e manutenção de emergência que se faça necessário. Cara, quantos banheiros de restaurante a gente vê que a porta não fecha? Cara, você vai fechar a porta, ela não fecha. Cara, ela não bate na maçaneta uma na outra. Cara, quantos... Cara, eu estou cansado. Eu duvido entrar no restaurante. Eu não consigo entrar no restaurante, entrar em 10 portas do banheiro e ver as 10 que fecham direitinho, faz assim, ó, plique, no negócio. E fecha. Cara, isso é manutenção. O cara não olhou. Quanto ele gastou, quanto tempo ele gastou para fazer isso? Ele não tem um checklist. Ele não trabalha com um checklist que antes de abrir a operação, para isso que serve o checklist de abertura. Põe lá. Todas as travas do banheiro masculino e feminino estão fechando direitinho. Eu estou falando isso, é quase que cômico, mas é verdade. É quase cômico isso, mas é verdade, é um detalhezinho. Aí quando você vai ver, a tampa do negócio está solta, a carga, a descarga do banheiro vazou. Aí o cara vai apertar, não tem nada. Aí o cara está lá no banheiro, deu aquela... E vai apertar, o negócio já está, pum, está lá no fundo, não tem mais água. Aí o cara fica ali. Cara, quantas vezes não aconteceu em experiência que você tem nos outros restaurantes e que acontece provavelmente no seu restaurante? Cara, isso é senso de urgência de manutenção. Isso é o cara está cuidando deste... Ele está com foco neste assunto aqui. Ativos. E não é só isso. É todos os equipamentos que o cara tem. Ele tem que ter, o gerente tem que ser o cara que conheça. Cara, eu daria um péssimo gerente. Juro por Deus. Cara, porque o gerente tem que conhecer todos os equipamentos do restaurante. O cara tem que ser bom no equipamento, porque é ele que vai solucionar o problema. O funcionário é novo. O funcionário não sabe aquela máquina de gelo que quebrou, como é que faz. Você tem que ter uma noção disso. O cara tem que ter um aprendizado disso. Ele tem que ter uma formação disso. Ele tem que ser o cara mais especialista do seu negócio nessas pequenas manutenção. Ou ele tem que saber, mesmo que não seja ele o cara de consertar a máquina de gelo, mas ele tem que saber como reparar aquilo em 5 minutos, com agilidade. Isso é o cara estar ligado nos ativos da empresa. Manter os ativos novos. Fala, pô, mas é difícil, né? Passou a pandemia. Como é que a gente vai manter o negócio todo? Eu tenho essa dificuldade aqui, cara. Eu tenho essa dificuldade. Nem estou falando que o meu negócio é perfeito. Talvez vocês tenham ido no meu banheiro e não fechou. E você vai falar, pô, o que eu vou estar falando? No banheiro dele é maçaneta que eu acabei de ir lá, tá uma merda. Pode ser que sim. Pode ser que sim. E alguém vai ter que tomar um esporro hoje. Cara, mas é isso. Não o meu, do meu gerente. Porque eu não quero saber da maçaneta. Também não sou tão despegado assim do meu negócio. Produto. Produto. Cara, do mesmo jeito que a gente falou de equipamento, produto é a coisa mais importante que o cara tem que ser ciente, que ele tem que conhecer. E produto que eu estou falando é o produto final. Vários produtos, tá? Estou falando de um produto. Estou falando o produto da lista de especificação de cliente, de produtos do estoque que a gente viu ontem no CMV. O gerente tem que ser um especialista nisso. A gente falou dos 8 tipos de tomate, o gerente tem que ser um especialista nisso. Ele tem que ser um especialista em todos os produtos que tem na casa. Ele tem que ser um especialista de todos os produtos que tem no cardápio. Cara, se o gerente não souber explicar, lá no Rádio Rock Café era assim, cara, o onboard do gerente era produto na cabeça, cara, produto o tempo todo. O cara, o onboard dele de uma semana, metade de uma semana era prato, era degustação de prato. Olha esse prato aqui, come esse prato aqui, tira uma foto desse prato, vê o que está rolando aqui nesse prato. E do gerente para baixo, coloca a foto do prato. Cara, quantos de vocês aqui, vou fazer uma pergunta matadora agora. Quantos de vocês aqui têm a foto do seu prato na boqueta? Levanta a mão, a foto de cada um dos pratos do cardápio, onde o garçom pega o prato. Quantos são? Cara, meia dúzia. Meia dúzia. Meia dúzia. Cara, você tem que ter a foto do prato. Você tem que ter a foto do prato, como é o prato, exatamente o padrão do seu prato. A melhor foto do seu prato, tirada da maneira que você quer que ele saia, ali. É cara crachá. Está aqui meu prato.
Porque nem o gerente nem o funcionário são obrigados a ter uma memória gigante para saber. Eu não sei todos os pratos que a gente serve aqui no meu buffet, eu não sei. Às vezes eu olho o prato, tá beleza. Pô, tá parecendo ótimo. Mas, cara, tá exatamente igual ao que foi estabelecido? Puta, agora já me pegou, cara. Sei lá se está faltando uma salsinha em cima desse arroz. Sei lá se falta uma caparra nesse peixe. Mas se eu olhar a foto, eu vou saber. Porque eu vou olhar a foto e falar, opa! Cara, então, não é só o gerente que tem que ter o conhecimento do produto. Todo mundo tem que ter o conhecimento do produto, tá? Isso, produto. E serviço, pessoal, infelizmente o meu tempo está esgotando aqui, mas eu vou continuar, foda-se, o evento é meu. Os serviços, cara, primeira coisa, o serviço eu tenho milhões de coisas anotadas aqui, nos outros eu tinha um pontinho só que eu extraí, mas o serviço eu tenho um monte de coisa. Mantém presença ativa no negócio, a gente já falou, não vou repetir, para avançar com o tempo. Tratamento com urgência das lacunas encontradas no serviço dos clientes, intervenção rápida, ativação imediata do modo recuperação. Cara, isso é talvez a coisa mais importante que o gerente tem que fazer na vida. Ativação rápida do modo recuperação. Não interessa o que aconteceu, deu problema, ativação, 911. Tem um código lá no seu restaurante, 911, mesa 5, cara, corre para lá. Isso é serviço, tá? Ele consegue perceber a linguagem corporal. Cara, quem não consegue perceber a linguagem corporal do seu cliente no seu restaurante? Se você estiver olhando para o seu salão, cara, você não consegue perceber quando o cara está insatisfeito? Na hora, você sabe que o cara não está insatisfeito, porque se ele está satisfeito, que ele está insatisfeito, porque se ele estiver satisfeito, ele vai estar lá conversando, ele vai estar sorrindo, ele vai estar fazendo alguma coisa. O cara que está insatisfeito está puto. Isso reflete na cara dele. É só você perceber, é só olhar aqui. Eu sei, eu consigo ver cada um de vocês quem está puto, quem não está puto aqui. Não, estou brincando. Mas o seu gerente tem que ter essa percepção. O cara fechou a cara. O cara está ligado em outra coisa. Você sabe, cara, é um gesto. É uma coisinha que você tem. E o seu gerente tem que ficar ligado. Galera, meu microfone aqui está quase caindo aqui, ó. Quem mais? Outra coisa, galera, última coisa de serviço, importante. A gente falou de hospitalidade, mas eu tenho um termo aqui que eu uso o tempo todo e os caras falam, político, mas, cara, isso é correto? Hospitalidade agressiva. O que é hospitalidade agressiva? Cara, é hospitalidade ninja. É o cara chegar naquela porta ali, cara... E aí, tudo bom? Pô, bem-vindo, cara. Bora para dentro. Cara, isso é hospitalidade agressiva. Aí você quer ver a hospitalidade ruim? O cara está entrando ali, só... Percebeu a diferença? Percebeu a diferença, galera? Hospitalidade agressiva é o exemplo que você dá. Isso sim, se você é dono do negócio, você pode dar esse exemplo para sua galera. Cara, vai lá, você aproveita que você está lá no restaurante, você não está a passeio. Você está lá com propósito, está lá com intenção. Cara, faz você, pratica você. Porque depois que você praticar isso, cara, toda a sua galera... Você quer um exemplo de hospitalidade agressiva? Olha para o meu maître, cara. Olha para o Hudson. Quando você vê ele atendendo aqui... Se ele vai estar passando aqui, você vai falar com ele, você faz assim. O cara está aqui, opa! Pode falar. Cara, isso é hospitalidade agressiva. E esse sim é um exemplo que você pode dar. E é um exemplo que o seu gerente deveria dar. Bom, eu não vou mais pedir, agilizar. O pessoal está falando assim, agiliza, Marcelo. Deixa eu passar rapidinho aqui, só para a gente finalizar esse painel. Ó, isso aqui, galera, é importante.
Anota esse nome, nem precisa anotar porque está na apostila, mas leiam isso com carinho. É a matriz de Eisenhower. O nome é difícil de falar, mas isso é importante você mostrar para o seu gerente, para ele não se meter a fazer coisas que é urgente, mas que não é importante na vida dele, nem para o seu negócio. Porque isso é o maior mal do gerente, é ele fazer coisa que não é importante. Por quê? Porque ele está resolvendo coisas que são urgentes. E quando o cara não consegue distinguir na agenda dele o que é importante e o que é urgente, ele não está fazendo o papel de gerente. Essa frase combinou, né? A frase ficou boa. Precisava colocar ela na apostila, tá? Matriz de Eisenhower. E a última coisa que eu vou mostrar para vocês desse assunto, eu já falei, vou repetir, mas cara, lembra das rocks? As rocks são as pedras. O que são as pedras? Lembra do copinho? As pedras grandes. Essas são as pedras grandes que o cara está colocando na agenda dele na semana anterior. Então, se você quiser fazer um bem ao seu gerente, se reúna com ele na sexta-feira e faz o seguinte: gerentão, vamos programar nossa semana? Bora! O que você vai fazer com relação às 6 coisas que você tem que fazer na sua semana? Que dias você prefere incluir cada uma dessas coisas na sua agenda? Segunda-feira para você é um bom dia para você pensar sobre vendas? Então marca aí na sua agenda. Das 9 às 10 da manhã, você vai sentar e vai focar nesse tema. À tarde, você vai pegar das 2 às 3 da tarde e vai focar em resultado. E você vai entrar lá naquela salinha, você vai entrar naquele seu resultado, naquele seu escritório, e você vai focar nesse assunto. E aí você vai ter certeza que toda semana ele está fazendo as coisas que são importantes e não só as coisas que são urgentes. E aí o que acontece? Olha a beleza desse negócio. Quando você faz isso, o cara começa a botar na caixinha todas as coisas não urgentes, não importantes, que estão chegando para ele, ele vai botando em cada uma dessas caixinhas. Chegou uma coisa aqui para mim. O que é? Relacionado a pessoas? Deixa comigo, cara. Já anotei, já está aqui. A gente vai discutir isso na segunda-feira. Que horas que é? Pessoas, terça-feira de manhã. Terça-feira de manhã eu vou resolver esse assunto. Está anotado, não esquenta a cabeça. Qual é o outro assunto? Não é sobre redução de custo, não sei o quê. Cara, eu estou no meu 8 aqui. Não posso desfocar. Isso é uma coisa importante que eu tenho que fazer agora. Mas não esquenta a cabeça, não. É de resultado? É de custo? Segunda-feira, às 3 horas da tarde, a gente vai resolver. Vou estar no escritório e te espero lá para a gente resolver essa parada. O cara começa a ser dono do tempo dele. Ele começa a ser dono da situação. Fechou, galera, o papel do gerente? Vocês gostaram do papel do gerente ou não? É importante? Faz parte da mandala? Não. Esse é um módulo extra, tá? Faz parte de pessoas. Mas eu fiz questão de entregar para vocês isso, porque eu acho que é uma das coisas mais importantes para a gente ter a nossa liberdade. É a gente ter um bom gerente e ele saber o que ele tem que fazer. Galera, obrigado pela atenção de vocês. Não dá para finalizar um painel sem palmas. Fica chato, né? Você sair do palco saindo assim. Pô, vou sair do palco. Não, mas é que eu não vou sair ainda. Vocês vão bater mais palmas ainda para a pessoa que vai vir agora. A Raquelzinha é uma monstra. Ela trabalhou durante mais de 20 anos nas maiores empresas do Brasil, Ambev, Suzano, CIA. Ela foi CFO dessas grandes empresas na área financeira, na área de operações. Ela tem uma consultoria para pequenas e médias empresas agora. Ela é investidora, empresária. Ela é baixinha, você não dá nada para ela, mas é uma monstra nas finanças. E ela vai falar sobre lucratividade com vocês. E logo em seguida, a gente tem o último painel do dia, que é o painel de indicadores, importantíssimo para a gente fechar a nossa mandala.